A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro atemporal, sobre esse livro que eu gosto muito, que eu considero genial. Para mim, esse livro não é apenas uma fábula que conta a história de um fazendeiro que tratava mal seus animais e esses animais se rebelaram contra o fazendeiro e passaram a ter o domínio do campo, o domínio da fazenda. Para mim, a Revolução dos Bichos é um estudo profundo acerca da condição humana. Para mim, a Revolução dos Bichos é um estudo profundo sobre os sistemas autoritários, sobre as ideologias autoritárias e também uma metáfora muito interessante acerca do socialismo, né, que se iniciou de fato após a Revolução Russa de 1917, e também uma crítica muito feroz a Stalin, né? Se vocês não sabem, caso vocês não saibam, o George Orwell ele se considerava socialista, mas ele, através das observações do que o socialismo se tornou, através das observações da União Soviética, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, ele se desgostou e percebeu que haviam algumas certas falhas no socialismo. O que ele percebeu? Ele percebeu que os seres humanos não são todos bons. Evidentemente que existem seres humanos que querem o bem comum. Evidentemente que existem seres humanos que querem trabalhar para o coletivo e que querem trabalhar para a ideologia. Entretanto, os indivíduos possuem pensamentos exclusivos. Tu não pode pegar centenas de pessoas e colocar todos na mesma caixinha, porque cada um tem uma maneira de pensar. E é aí que, segundo o George Orwell, através dos seus escritos aqui em metáfora, no Revolução dos Bichos, que o George Orwell diz que o socialismo falha. Porque pensemos o seguinte, é crucial que o líder de um regime socialista, de um regime comunista, no primeiro momento, socialismo, né? Porque o comunismo, a princípio, é para não ter líderes, depois que o socialismo implantado dá certo, vira o comunismo. Mas enfim, é fundamental que o líder socialista ele pense no bem comum. Entretanto, os seres humanos naturalmente têm uma tendência a se corromper, uma tendência de ter um tesão, de ter uma vontade de poder, uma sede de poder que corrompe a ideologia. Entendeu? Porque no momento que alguma pessoa não pensar no bem comum, ela vai se corromper e a ideologia não vai estar mais linear. Vai ter um problema aqui, ó. Um probleminha. Então, mais ou menos é sobre isso que fala A Revolução dos Bichos. É um livro que, para quem está querendo começar nos clássicos, eu indico muito, porque ele é muito pequenininho. Ele tem mais ou menos umas 100 páginas e vale a pena. Vale muito a pena. E ele é uma fábula, né? Então pode ser lido, inclusive, por uma criança. Ele não tem uma linguagem difícil, a leitura flui, tu lê numa sentada só porque tu fica louco para saber o que vai acontecer com esses animais. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês desse livro. Mr. Jones é o dono de uma fazenda na Inglaterra e ele não trata muito bem seus animais. Ele apenas utiliza os seus animais para o seu bel prazer e para se enriquecer. Então esses animais, de certa forma, não recebem a ração devida. Eles às vezes trabalham com fome, sem receber a comida que lhes é devida. Às vezes as galinhas conseguem apenas que alguns pintinhos nasçam, porque logo esse fazendeiro já pega os ovos para vender, então elas ficam tristes porque não conseguem ver os seus pintinhos vivos. Os cavalos são açoitados, enfim, todos os animais que lá estão, porcos, cavalos, gansos, enfim, uma gama imensa de animais não estão satisfeitos com aquilo. Aliás, minto, para eles tanto faz, eles já estavam tão acostumados a serem maltratados pelo Mr. Jones que aquilo era uma condição natural para eles. Até que um dia, um porco muito velho, muito ancião, já quase à beira da morte, chama todos os animais da fazenda, todos sem exceção, para o estábulo onde ele se encontra.
E chamando todos esses animais para o estábulo, ele fala: eu estou muito velho, e através dessa minha longa vida eu estou quase morrendo, estou nos meus últimos dias, e através dessa minha longa vida eu percebi que nós todos vivemos uma vida de exploração, que os seres humanos não nos tratam com devido valor e que nós merecemos coisas melhores. Aí todo mundo fica concordando com o porco major, concordam os cavalos, concordam os burricos, concordam os patos, concordam toda a espécie de animal concorda com o porco, e aí o porco diz que eles vão planejar uma revolução contra o Mr. Jones. Vão planejar uma revolução. E aí todo mundo fica histérico, feliz da vida. Isso, vamos à revolução. Os animais falam, vamos, morte ao Mr. Jones, que era o fazendeiro. Lá pelas tantas eles conseguem, enfim, expulsar o fazendeiro da fazenda. Todos os animais saem correndo atrás dele. E eles conseguem expulsar o fazendeiro da fazenda, que sai correndo em retirada, e vai até o bar onde ele costumava se embriagar. Então o Mr. Jones fala com outros fazendeiros, amigos dele, que aconteceu um absurdo, que ele foi expulso da sua própria fazenda pelos seus animais, e pede, evidentemente, ajuda para os outros fazendeiros para recuperar a fazenda. E vários fazendeiros saem em união, voltam até a fazenda solar para tentar recuperar a fazenda. Claro, alguns portando espingardas, outros portando foices, martelos, os mais diversos instrumentos para açoitar aqueles animais e recuperar a fazenda de novo. Porém, os animais se organizaram. Os animais se organizaram das mais diversas maneiras possíveis e conseguiram, de maneira muito árdua, expulsarem os fazendeiros dali e conseguiram, de fato, serem os donos da fazenda. E de Fazenda Solar mudou o nome para Fazenda dos Bichos, né? E foi uma luta, uma batalha muito difícil. Tiveram mortos, alguns cachorros morreram, alguns animais morreram, então eles velaram esses animais. E a partir de então eles fundaram uma espécie de ideologia organizada através do porco Bola de Neve. Por que o Bola de Neve? Porque o Major, esse porco que estava velhinho, ele morreu poucos dias depois de fazer aquele discurso incentivando a revolução, ele morreu. Então o Bola de Neve, que era um porco muito inteligente, assume-se, né, como o líder dos outros animais após essa batalha, e ele estabelece algumas regras muito importantes para os animais para que eles conseguissem ter êxito nos dias posteriores à batalha. As regras eram as seguintes: 1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em camas. 5. Nenhum animal fará uso de bebida alcoólica. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Claro que antes, porque o Bola de Neve era um sujeito que sempre queria o bem comum. Então ele sempre fazia conferências, chamava todo mundo para o estábulo e perguntava opinião. Ele fazia esses mandamentos, mas perguntava se as pessoas concordavam, né? Se os animais concordavam, melhor dizendo. Então os patos votavam sim, eu concordo. Os cavalos votavam sim, eu concordo. E se formasse uma maioria, se formasse uma grande maioria, eles davam como regra. Então essas foram as regras estabelecidas. Mas havia outro porco e tudo estava indo bem. Eles estavam conseguindo fazer uma colheita bastante interessante, estavam conseguindo folgar, coisas que eles não conseguiam. E um belo dia, o Bola de Neve tem uma ideia. Pessoal, a gente consegue, com 1 ano de bastante esforço, com 1 ano da gente na labuta, trabalhando mais sério, comendo menos, a gente consegue fazer um moinho. A gente consegue se esforçar, todo mundo se ajudando, o cavalo boxer, o burrico Benjamin, a Molly, que é outra égua, os patos e os restantes dos porcos. Se a gente se ajudar, nós conseguimos fazer um moinho. Eu sou um cara muito inteligente, eu faço toda a arquitetura, o design, a engenharia do moinho, e o restante que não tem tanta inteligência trabalha, e a gente vai conseguir fazer um moinho. Por que o moinho? Porque o moinho vai gerar energia para nós, e nós vamos conseguir ter energia elétrica, vamos conseguir ter eletricidade, dizia o porco Bola de Neve aos demais animais, e todo mundo ficou muito interessado. Pô, vale a pena sofrer agora para depois a gente colher e ter mais conforto, ter
ter aquecedor no inverno nos estábulos, ter água quente, e todo mundo concordou. Só que aí tinha outro porco que já brilhou os olhinhos com sede de poder, que era o porco Napoleão. O porco Napoleão teve uma sede de poder e, secretamente, quando o Mr. Jones deixou a fazenda e quando a fazenda passou a ser dos animais, esse porco Napoleão começou a criar alguns cães que ainda eram pequenininhos. Claro, o tempo passou e esses cães cresceram e se tornaram grandes cães de guarda que só obedeciam às ordens do Napoleão. Então, um belo dia, quando o Bola de Neve estava de novo discursando para os animais no estábulo, numa dessas reuniões, o Napoleão faz com que esses cães corram atrás do Bola de Neve e ameacem ele. Porque esse negócio do moinho, o Napoleão não estava concordando muito e mandou os cachorros atrás do Bola de Neve. Claro que o Bola de Neve sumiu do mapa, e aí, com esse sumiço do Bola de Neve, quem assume o poder da fazenda, quem assume a liderança dos animais é o Napoleão através dessa espécie de golpe. O Napoleão, pessoal, é uma metáfora para... representa o Stalin, né? O primeiro porco lá, que é o Major, representa o Lenin. O Lenin foi um dos caras que tinha a ideia do socialismo, do comunismo, e quis pôr em prática. Um dos primeiros caras, um cara que liderou a Revolução Russa de 1917, né? Então é um cara que tinha o espírito e a ideia e queria fazer com que a coisa fluísse. O Bola de Neve é a figura do Trotsky, né? Que era um cara que queria dar continuidade ao que o Lenin falou, tinha boas propostas, era um cara que pensava no bem comum. E a figura do Napoleão, que é autoritária, que deu esse golpe, é uma figura do Stalin, né? Então tem os três primeiros líderes da União Soviética aí, em figuras, em metáforas dos animais. É bem interessante. O Trotsky fugiu, né, a gente sabe, para o México com medo do Stalin, e então o Bola de Neve que fugiu do Napoleão seria o Trotsky, o Napoleão seria o Stalin, e finalmente o Major, aquele primeiro que idealizou a revolução, lá, aquele porco ancião que morreu, seria o Lenin. Então é muito interessante essas metáforas que acontecem. E aí, conforme a história vai passando, nós vemos a Molly, que é uma égua, que vai desrespeitando algumas regras, né, que foram, desde o tempo que ainda o Bola de Neve não tinha fugido por conta do Napoleão, dos cachorros de Napoleão, ela já vinha descumprindo algumas regras, porque ela tinha muito apreço às coisas humanas. Ela adorava torrão de açúcar, que só os humanos poderiam dar para ela. Ela adorava fitas na sua crina, fitas no seu rabo, tranças no seu rabo, então ela era muito vaidosa e gostava dessas coisas que somente os seres humanos poderiam dar para ela. E um belo dia, uma pata, se eu não me engano, ali da fazenda, vê que ela está ganhando carinho lá perto do açude de um ser humano. E ela fica horrorizada. Molly, tu deixou um ser humano fazer carinho, por que tu tá cedendo? E daí, isso é verdade, ela realmente estava recebendo carinho do ser humano, e ela falou, não tô recebendo não. Entendeu? Então aí a gente já vê ali, né, a representação daquele socialismo que um indivíduo só já não estava cumprindo as regras, e aí as coisas já começam a desandar. Bom, e a figura do Napoleão, desse porco autoritário, é muito interessante, porque os dias passam e o porco assume o lugar e resolve dar continuidade àquilo que o Bola de Neve tinha dito, do tal do moinho para ter eletricidade. Só que as regras começam a ser desrespeitadas, uma a uma, pouco a pouco. A primeira delas é que os porcos, o Napoleão e os demais porcos, começaram a dormir em camas, começaram a dormir no local onde dormia anteriormente o Mr. Jones, né? E todos esses mandamentos aqui, esses 7 mandamentos que eu citei para vocês, nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em camas, todos esses mandamentos estavam escritos na parte de trás do estábulo para que todos os animais pudessem ler. E daí, um belo dia, a égua, o cavalo boxer e o Benjamin, os cavalinhos, começam a olhar assim do lado de fora da janela para dentro da casa, para dentro da antiga casa do fazendeiro, né, que fugiu em retirada, que agora era, e veem os porcos dormindo lá dentro. E daí eles falaram, opa, mas isso era uma regra que não podia descumprir. Só que daí no outro dia, quando eles acordam, está escrito assim, nenhum animal dormirá na cama
né? A lei que era nenhum animal dormirá em cama passa a ser nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Entendeu? Então eles vão alterando as regras aos poucos. Nenhum animal fará uso de bebida alcoólica. Daí eles fazem, entendeu? E daí, por fim, começa a construção do moinho. Começa a construção do moinho, eles estão se esforçando muito, os animais estão vendo que está ficando ruim, não está mais aquela coisa boa como era com Bola de Neve, que eles estavam trabalhando bastante, que às vezes, quando um animal se rebelava contra a tirania do Napoleão, o animal era morto pelos cachorros do Napoleão, eles veem que não está mudando muito do que era o tratamento para o fazendeiro. Mas mesmo assim eles ficam, pô, pelo menos eu fico feliz que é um animal mandando em mim, não é um ser humano, e continuam trabalhando ali, ó, dando o máximo suor, o cavalo boxer dando o máximo suor, que era muito fiel a tudo que o Napoleão falava, dando o máximo suor para construir aquele moinho. Enfim, eles conseguem construir. Só que quando constroem, alguns fazendeiros se unem de novo para tentar recuperar a fazenda, né? Para tentar recuperar a fazenda ali, e não conseguem. De novo, os animais conseguem vencer a batalha com muito suor, com muita força, e passavam fome, estavam comendo pouco, porque tudo que sobrava de dinheiro o Napoleão pegava para si, o Napoleão só queria saber de luxo, e aí, enfim, chegaram os seres humanos para tentar recuperar a fazenda e não conseguiram. Não tiveram êxito, mas os seres humanos colocaram pólvora no moinho e estouraram o moinho. Destruíram o moinho. Explodiram o moinho. Então os animais falaram, putz, a gente ficou anos na labuta para ter esse moinho e ter melhorias. E agora o moinho foi destruído. Então o Napoleão ordena que eles fizessem de novo o moinho. Só que daí o boxer, que é o cavalo que tomava esse partido, que sempre era mais forte nas coisas da fazenda, começa a ficar velho. Enfim, muitas coisas vão acontecendo, esse cavalo começa a ficar velho, e ele sempre foi muito fiel a Napoleão, sempre foi muito fiel ao regime, à fazenda, ele fica velho, e aí chega um homem, porque o Napoleão estava falando com homens, coisa que estava proibido pelos mandamentos. Ele estava falando com homens, estava fazendo negócio com homens, vendendo ovos das galinhas para seres humanos, estava se aproximando, estava trocando ovos por bebidas alcoólicas, entendeu? Estava fazendo negócio com os seres humanos já. E o boxer, que era esse cavalo tão devoto, esse cavalo tão maravilhoso, que fazia tudo pela fazenda, ficou velhinho, né? E ele falou, pô, finalmente vou conseguir me aposentar, ficar ali nos campos. Nada disso. Chega uma carrocinha, né, quando ele tá exausto, se machucou, tá com uma ferida aberta, e chega uma carrocinha guiada por um homem, e o Napoleão e seus cúmplices dizem que o boxer vai ser levado a um veterinário, vai ser curado e vai voltar para a fazenda. Só que na realidade o Benjamin, que era o burrico que sabia ler, falou que ali estava escrito matadouro, né, couros, ou seja, eles iam matar o cavalo e pegar o couro. Isso a mando do Napoleão, do porco, que falava, que dizia que era legal com seus animais. E aí começa a falar isso, o pessoal não acredita, e depois eles ficam modificando, enfim, viram escravos dentro daquela fazenda. Viram escravos total dentro daquela fazenda, e um belo dia o boxer morre, evidentemente, o boxer morre, não volta, e o Napoleão e seus subordinados mentem, dizendo que não, que a gente fez tudo o que podia, o veterinário não conseguiu resistir, o cavalo não resistiu, o veterinário não conseguiu salvá-lo, tudo mentira. Botaram o bicho pro matadouro para tirar a carne. Tá? Foi isso que fizeram com o boxer. E aí eles começam a perceber aos poucos que, cara, que horror, meu, na realidade está igual que eram com seres humanos, até pior. E um belo dia, olhando para dentro da antiga casa do Mr. Jones, ele vê o porco Napoleão e todos os porcos reunidos jogando cartas e baralhos com alguns seres humanos. Daí ele faz assim nos olhos, não acredito no que eu estou vendo. Os porcos estavam andando com duas patas, que nem seres humanos, estavam andando nas duas patas, de pé. Ou seja, os porcos estavam se virando que nem o ser humano, porque o poder os corrompeu. Entendeu? Pela corrupção natural inerente aos seres humanos, aos seres vivos, eles estavam virando seres humanos. Ele fazia assim, com os olhos, não conseguia acreditar, o burrico, e falava, meu Deus. E daí quando ele fazia assim, eles estavam porcos. Quando ele fazia assim de novo, eles estavam seres humanos. Eles viraram seres humanos. Eles se transformaram nos seus antigos algozes.
Então é um livro que tem uma reflexão muito grande, que mostra que todos nós seres humanos parece que dependemos de algum líder, né? Parece que nós seres humanos temos uma tendência natural à servidão consentida, parece que a gente gosta de ser escravo de forma consentida. Então o livro aborda muito essas coisas. Vou ver se eu consigo achar umas passagens legais para vocês entenderem um pouco mais desse livro. Mas basicamente é isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, né, que tem aqui, ó. Aquele passagem da Molly, que eu falei que ela estava recebendo carinho, e a outra fala, pô, tô recebendo carinho do humano. O que isso quer dizer? Fica claro também que sempre um indivíduo irá se corromper numa sociedade coletivista. Nunca vai ser pelo bem comum, porque um cara vai se corromper, colocando assim o coletivo numa situação pior, né? Por isso que, segundo o George Orwell, o coletivismo falhava, né? O socialismo falhava. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer para vocês aqui. Bom, pessoal, acho que é isso, mas é um livro que vocês têm que ler, porque muitos detalhes ficam em aberto, apesar de eu ter falado 21 minutos aqui, tento resumir do livro, muitos detalhes ficam em aberto, mas é uma coisa impressionante, é um estudo sobre a humanidade, sobre como a gente precisa de um líder, sobre como a gente às vezes se coloca numa condição de servidão, isso até se a gente for ver sexualmente. Né? Há aquelas pessoas que gostam de ser dominadas sexualmente, não gostam, que sentem um fetiche nisso. Então é natural do ser humano se colocar numa posição de servidão, se colocar numa posição de subalterno e precisar de um líder. Olha nós, a gente acha que o Brasil vai colocar um presidente, vai mudar tudo, entendeu? Na figura de um presidente, a gente procura líderes, a gente procura super-heróis. É uma condição natural da humanidade. E a humanidade se corrompe, então o melhor regime possível sempre vai ser aquele que é mais apropriado para a corrupção e para o ato de corromper o humano. Por exemplo, no capitalismo, uma pessoa sofre, por exemplo, uma pessoa dá um... Como é que eu vou te dizer? A Ayn Rand, que era uma filósofa que era russa e que fugiu para os Estados Unidos para não ser morta, ela era muito adepta ao libertarianismo, né? E ela tinha uma coisa que ela dizia que é a virtude do egoísmo. Ela praticamente definia o capitalismo e o libertarianismo como um egoísmo, mas com virtudes. Por quê? Vamos supor, eu quero alguém para fazer um jardim da minha casa. Eu vou contratar o jardineiro, entendeu? Ele está suando ali, ele está tendo trabalho. E eu vou dar um dinheiro para ele fazer um negócio. Então, o meu egoísmo de querer ver a minha casa bonita, de querer ver o jardim funcionando, de querer ver tudo florescido, o meu egoísmo, essa minha mesquinharia, ajuda outro. No capitalismo, o teu egoísmo ajuda outro. Tu é uma pessoa que tem complexo de se alimentar bastante, tu gosta muito de açúcar, tá meio gordinha e dispensa, meio gordinho, e desconta toda a tua ansiedade na comida. Tu tá sendo egoísta, tu tá sendo mesquinha, mas tu tá ajudando o dono do açaí. Tu tá ajudando o carinha que tá vendendo mandolate na esquina. Então, no capitalismo, até o egoísmo tem virtude. No socialismo, se uma pessoa não colaborar com o bem comum, que é natural, porque nem todas as pessoas vão colaborar com o bem comum, ele se desmantela. Ele tende à corrupção. Entendeu? No capitalismo também tem corrupção. Mas sempre alguém sai, mesmo que, claro, com todas as necessidades humanas, mesmo que com todas as tragédias, mesmo que com todas as desigualdades, o socialismo é um jogo de soma, né? Enquanto o comunismo não, porque tende a ter um líder corrupto. Enfim, tem todas essas coisas aqui no livro, é bem interessante, vale muito a pena vocês lerem, tá? Espero que tenham gostado do resumo, com certeza deixei coisa passar, mas é isso. Grande abraço, leiam a Revolução dos Bichos, porque, cara, isso é um reflexo da humanidade, é um reflexo de como nós funcionamos, é um reflexo da vida, é muito mais que uma pequena fábula feita e publicada em 1945, é muito mais que isso esse livro. Nesse livro está um grande segredo da humanidade. Tá? Grande abraço, até a próxima.